Ser católico, espírita, evangélico, que tenha ou não religião, eu acredito que Deus colocou você aí à frente, porque Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é agradável, Ele sabe quais decisões você precisa tomar para vencer na vida. Por conta disso, nós estamos começando mais um dia e as nossas lives começam ao amanhecer, no nascer do sol, começam as nossas transmissões em todas as redes em cadeia. Nós sabemos o quanto Deus tem, pode e vai fazer na tua vida. Portanto, eu quero lhe trazer uma boa notícia. Primeira, você não está sozinho. Segunda, você foi escolhido por Deus. E terceira, boa notícia. Vai chegar um momento da sua vida que você não vai saber o que fazer. E é nesse momento onde Deus começa a colocar a poderosa mão dele. Porque aquilo que é impossível aos homens se torna possível a Deus. Portanto, confie, louve, exalte e bendiga o nome do Todo-Poderoso, porque é isso que Ele é. Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Compartilhe essa nossa transmissão. Eu sempre convoco você a assistir atentamente e a compartilhar. E hoje não é diferente. Nós estamos falando esses dias sobre o profeta Daniel. Quero que você se organize para entender ainda mais sobre o texto e o contexto aos quais Daniel e seus amigos viveram e passaram, os desafios, as lutas, as batalhas, o porquê eles abriram mão do manjar da Babilônia, o porquê Daniel se separou 21 dias, não foi a festas, esteve ali se preparando. Qual foi o motivo, a razão e a circunstância pela qual Daniel ele se colocou na brecha perante o Senhor e o Senhor o respondeu. Bom, se você está me acompanhando pela primeira vez, que Deus te abençoe. E se você quer crescer tanto quanto tais personagens cresceram, fique comigo até o final do vídeo e eu vou te ensinar a como viver na dependência de Deus. Bom, a Bíblia nos fala, e nós estamos estudando muito isso essa semana, e não é por acaso, até porque quanto mais estudamos, mais crescemos, mais entendimento temos, saímos da linha da razoabilidade e entramos num terreno de excelência. Daniel e seus amigos, eles negaram todas as ofertas que continham facilidade na Babilônia. O último episódio que eu citei, eles deveriam adorar a estátua narcisista do rei Nabucodonosor, toda feita com ouro, um pavão ambulante, e ali, se não adorassem, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. O rei ficou bravo, denunciaram os garotos, denunciaram os homens, e eles chegaram diante do rei e falaram: rei, não tem problema, podemos virar churrasquinho se for necessário, mas nós não vamos aceitar essa lei que não tem nada a ver com o benefício do povo. Pelo contrário, essa lei é uma lei individualista, essa lei é uma lei narcisista, essa lei é uma lei tola. Então não estamos aqui para obedecer lei tola. Não somos babões dentro do seu palácio. Nós queremos algo que seja efetivo para o governo. E o governo que seja de todos, não somente da sua imagem. E eles estavam ali condenados. E a Bíblia nos diz que furiosamente o rei os lançou na fornalha de fogo. Escute isso aqui, pois é muito importante para você. Olha só. Daniel 3, no versículo de número 13. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram esses homens perante o rei. Ou seja, os 3 homens foram lançados e os 3 foram colocados diante do rei, e o rei perguntou se era de propósito, se era intencional a questão deles afrontarem a ordem real. Porque para o rei era uma coisa, para Sadraque, Mesaque e Abidnego era outra coisa.
Para o rei era uma afronta, para Sadraque, Mesaque e Abednego era um privilégio serem confrontados por amor à palavra de Deus. Para o rei, aquilo era um motivo de vergonha. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, era motivo de orgulho. Nós precisamos entender quais são as motivações que tocam a nossa vida e quais são as razões pelas quais devemos lutar até a morte. Se for necessário morrer defendendo uma causa e um propósito pelo qual o nome do Senhor será glorificado, meu amigo, não tenha um pingo de dúvida. Viver é Cristo, morrer é lucro. Agora, se somos como Nabucodonosor, carregamos dentro de nós a vaidade, carregamos dentro de nós a lascívia, queremos a bajulação dos outros, dependemos da prostração de outras pessoas para vivermos, nós estamos perdidos. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estar com Ele, viver para Ele, ser dele, depender dele, é diferente. Porque existem muitas pessoas que elas acabam trazendo seus medos e seus ressentimentos e querem que todas as pessoas tratem e cuidem disso. Não vou dizer que é impossível não ter medo, teremos medo. O texto não fala, mas é bem provável, por todo o enredo que estava envolvendo Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles estavam envoltos até mesmo em medo. Mas eles foram valentes em acreditarem que Deus seria o provedor da vida deles. Não seria alguém que iria intervir, de repente Daniel iria bater um papo com o rei para dar uma aliviada, porque eram amigos dele. Eles aprenderam a confiar em Deus nos momentos de batalha. Eu posso dizer para você que é isso que falta em você. Você precisa confiar que Deus é Deus dos montes e é Deus dos vales. Escreva isso abaixo, por favor. Deus é bom em todo o tempo, inclusive no tempo de chuva, meu irmão. Escreva abaixo, Deus é bom em todo o tempo, inclusive nos tempos de tempestade, inclusive nos tempos de angústia. Por isso que há uma exortação, e isso devemos entender, que a nossa casa não pode ser edificada em solo frágil. A nossa casa não pode ser edificada em solo que não há estrutura. A nossa casa precisa ser edificada na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Se a sua estrutura for Jesus, não tem quem lhe faça desistir, porque você é alguém que tem base. E a sua base não é o pastor, não é a igreja, a sua base não é alguém que fez um corte de pregação, que falou muito ao seu coração, nada disso. Isso pode acontecer e vai acontecer sempre, mas a sua base é Jesus, o autor e consumador da fé, o Deus que faz milagre. E ele é bom em todo tempo. Se nós começarmos a entender, a nossa casa ela cai porque nós não edificamos em rocha. Porque se edificarmos na rocha, virá o vento, a tempestade, virá todas as artimanhas do maligno ou eventualidades da natureza e ela vai continuar firme. É interessante quando nós cremos assim. E mesmo que a casa seja destelhada ou a casa seja levada, lá no meio da fornalha, o quarto homem aparece. Pastor, o senhor tem muita fé. Não tenho fé, é o que está escrito aqui. Não é algo da minha cabeça, não é que eu tenho muita fé, é o que está escrito. Se eu não acreditar no que está escrito, então vou acreditar no quê, senhoras e senhores? Aí fica complicado. Então, se eu não acreditar, se você não acreditar na Bíblia, então o que estamos fazendo? Entenda? Viramos meros religiosos do século XXI. Viramos meros espectadores do século XXI. Então, precisamos confiar em Deus. E lembre-se de uma coisa importantíssima aqui que eu vou te falar, hein? Preste atenção.
A fé de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego não estava no governo do homem. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar com você desses tempos que estamos vivendo. Os tempos sombrios e os tempos de entretenimento político. Porque no passado, geralmente o político ele tinha aquela figura polida. Hoje o político virou um outsider, ou seja, quanto mais entretenimento, melhor. E as pessoas gostam de pão e circo. As pessoas gostam de pegar a pipoca e assistir vídeos relacionados a uma série de coisas que acontecem no dia a dia. O que eu estou dizendo para você é simples. Nós não devemos votar por entretenimento. Nós devemos votar por qualificação. E uma das coisas e um dos critérios mais importantes em tempos políticos é simples. Nós votamos por eliminação. Eliminação baseada no seguinte critério: tem capacidade para administrar a minha cidade? Tem gestão? Qual é o passado desta pessoa? Porque o passado vale a pena. Uma vez uma garota, ela disse assim, pastor e tal, tô namorando um menino e tal, tal. Eu falei, bom, você conhece o passado dele? Ele já foi sincero com você? Ele já bateu um papo com você? Não, ele nunca foi. Eu falei, então você deveria conversar com ele se tem alguma coisa que possa, de repente, até atrapalhar o namoro no presente, recorrente a um passado próximo que aconteceu. Ah, pastor, mas eu não quero saber nada do passado dele. Eu falei, pois deveria. Porque às vezes, irmãos, as pessoas são frágeis emocionalmente e não querem cutucar em vespeiro, mas é necessário. Porque você conviver com uma pessoa que você não conhece é como dormir com um inimigo. Aí você depois vem pedir oração, pastor, o diabo me enganou. O diabo não, você não foi atento. Assim também é a propaganda política. Eu me lembro de um político na época que eu era pastor no Rio Grande do Norte, que ele falava que ia fazer uma ponte de Natal até Fernando de Noronha. A propaganda eleitoral dele era essa. Eu vou fazer uma ponte, pastor, de Natal a Fernando de Noronha. Como se fosse competência de um vereador fazer uma ponte de Natal até Fernando de Noronha. Ai, ai, ai. E aí a gente tem que dar risada, gente. Por quê? Porque tem gente que não tem um pingo de estrutura para assumir um cargo legislativo, no executivo. Tem gente que não tem um pingo de estrutura para, sabe, a gente botar a gestão, o nosso dinheiro no bolso dessa pessoa para que ela administre, faça gestão. Então, assim, precisamos entender que política não é entretenimento, são propostas. Você gosta de um candidato legal, achou ele bacana, tal, aí você vai entendendo. Não vá apenas por corte. Olhe num todas as entrevistas. Política não é brincadeira, porque por uma atitude política, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sendo jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Por uma atitude política, Jerusalém estava entregue às baratas, pois aqueles que foram para Judá estavam em Judá, as cabeças pensantes, e quem ficou para gerir a cidade não queria gerir a cidade com qualidade. Usaram de usura, impostos lá em cima, eles não estavam nem aí, vindo para o bolso deles e ponto final. E a população numa miséria tremenda. Até que Neemias foi e disse, isso precisa ser mudado. Vamos começar reedificando o muro. Então, tudo na vida é passível de atitudes de pessoas corajosas. Entenda, eu não falo mal da política, eu falo mal do sistema. O sistema é terrível e nós precisamos aprender que o sistema não compete a nós. Ok? Bom, gente, eu vou orar por você agora. E por quê, pastor? Porque Nabucodonosor ficou irado quando Sadraque, Mesaque e Abednego disseram não para o sistema. Quando você diz não para um sistema, a ira do homem vem sobre você.
E a ira do homem não faz operar a justiça de Deus. Eu quero abençoar você, eu quero pedir a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu quero pedir a Deus para que o Espírito dele se manifeste sobre a sua casa, sobre o seu ser, e você possa avançar em todos os sentidos. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que a tua bênção se manifeste sobre a vida de cada um destes amigos que aqui estão. Evangélicos, católicos, espíritas que tenham ou não religião, mas que precisam de ti. Meu Pai, que toda corrente negativa do inferno caia por terra. E, ó Pai, tudo aquilo que não é proveniente do teu altar seja repreendido, amarrado, estagnado, em nome de Jesus. Porque eu sei, ó Pai, que se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho daqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil estará ali a sentinela. Jesus, eu abençoo a cada pessoa que está lutando como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não aceitam, ó Pai, uma inquisição no trabalho. Não aceitam, ó Deus, uma injustiça, porque era injusto o que estava acontecendo. Mas o Senhor é poderoso. Pai, que toda barreira do inferno caia por terra, que esteja prejudicando, amarrando, prendendo. Eu oro por alguém que está doente, eu oro por alguém que está com medo, eu oro por alguém que está perdido, eu oro por alguém que está passando por lutas, eu oro por alguém que está vivendo nas mãos do inimigo. Jesus, que a tua presença, que a tua palavra seja, meu Pai, o firme fundamento para essa pessoa e que ela possa vencer todas as barreiras que ela tem vivido e que ela possa entender que se o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus e amém. Que Deus te abençoe muito, que a paz esteja contigo sempre e que o Espírito Santo ele seja Senhor da sua vida, da sua casa e da sua família. E olha, não se deixe ser vencido pelo mal. Vença o mal com o bem. E o bem é a palavra